Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu tô com uma história muito legal aqui de um amigo meu, Felipe Burjato. Muito obrigado, viu, Burjato, por ter vindo aqui. Cara, esse cara me encontrou, uma vez eu tava fazendo uma obra em Ubatuba, e segundo ele, foi mais ou menos em 2017, 2018, já faz um tempinho ali. E eu estava na frente da obra, visualizando a obra, fazendo uma vistoria, e eu tava com o meu drone, e esse cara parou. Ô, tudo bem? Você que trabalha com a madeira? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado você pelo convite. E foi bem isso mesmo, né? Eu já estava ali passando e acompanhando a execução da obra, né? Uhum. Mas conversava só com o pessoal que estava executando a parte civil ali. A madeira já tinha sido feita, né? Sim. Até que um dia eu passei e vi você ali e falei, é hoje. E é fantástico, cara. Esses tipos de pessoas, eu acho que assim, pra mim, o que é legal entre a academia e a empresa, ou até mesmo o comércio em si, são as pessoas que a gente conhece, né? Da forma que a gente conhece e como a gente conhece. Eu acho que assim, Felipe, dentro das pessoas que eu conheci, cara, e entenda que em 2018 a Rewood ainda estava crescendo, eram casas ainda que eram pequeno porte, né? Que são casas que nem aquela da Porta Amarela que a gente estava fazendo, né? E que são casas que assim a gente vai crescendo em cima daquilo e dentro das oportunidades que são dadas no mercado para que a gente possa se consolidar. E conhecer essas pessoas que têm interesse e as pessoas que param, cara, eu sempre falo para o pessoal, me pergunta. É um prazer conhecer as pessoas, cara. E foi um prazer realmente conhecer você e, cara, agradeço mesmo por você estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência com a gente sobre madeira, cara. Prazer foi meu. E eu também agradeço aquele dia, né? O convite que eu te fiz, né? Pra fazer uma palestra lá em Ubatuba, né? E você aceitou. Verdade, cara. Aquele dia ele já falou, não, vamos lá fazer uma palestra. Eu falei, cara, vamos lá, estamos aqui. Ficar um pouquinho na praia não ia ser legal, não ia ser chato, né? Chato não ia, né? Ubatuba ainda, principalmente. Felipe, queria conhecer um pouco mais sobre você e sua história. Sim, formei pela Belas Artes, né? Em 2013, e aí eu tive um pouco de experiência no escritório de arquitetura e depois eu entrei numa construtora. Passei 10 anos numa construtora, dividido um pedaço em obra, um período em obra. Em execução mesmo, ali de frente. Linha de frente. Construtora de prédio, de residência, de prédio de grande porte. E aí era atendimento a cliente que tinha comprado apartamento, acompanhamento da execução das personalizações nos apartamentos. Sim. E depois eu falei, eu preciso ir um pouco pro escritório. Aí eu saí da obra e fui trabalhar na área técnica, né, da construtora. Que construtora que foi? Foi a construtora Gafisa. Porra, legal, cara. Puta base. Sim. E aí eu passei um tempo lá, né, acompanhando todo esse gerenciamento técnico. Isso São Paulo? São Paulo. São Paulo. Você é nascido aonde? Eu sou nascido em São Paulo. São Paulo. Sim. Até que em 2015 eu fui desligado da empresa, né? A construção civil tava ali naquela... Vai, não vai. Vai, não vai. Aí eu já frequentava Ubatuba, ia todo final de semana. Aí, você surfa? Surfo. É isso, né, cara? Então é isso, né? Praia, surf, não tinha como falar que não. Eu falei, eu vou montar meu escritório lá em Ubatuba. E fui, né? Fui em 2016 e lá eu comecei e até hoje tô lá. Deu certo, né? Eu fui conseguindo alguns clientes, fui conseguindo ter essa parte, assim, de ter essa experiência, né, de obra, ter essa experiência de projeto e ter alguém que tem o olho do cliente lá nas execuções da obra. Então isso foi um diferencial, né? Muitos clientes, às vezes, eles contratam e não tem alguém para olhar para eles, né? Eles ficam... E como a maioria, assim, hoje em dia mudou um pouco, mas a maioria são casas de veraneio, a pessoa não tá lá. Às vezes ela vai uma vez a cada 2 meses. Sim, né? Sim. Então... Precisa de um olho ali, precisa de um olho, precisa de alguém que faça essa ponte, né? Sim. Entre o cliente e o pessoal da obra. A gente entende até mesmo que em casas de veraneio, principalmente frente ao mar ou perto, né? A gente entende que as pessoas tendem um pouco mais pela madeira. Mas aí a pergunta pra você, né? Como foi o seu primeiro contato com a madeira? E se realmente foi uma pedida do cliente e foi crescendo essa vontade de trabalhar? Então, o meu contato com a madeira não foi com a madeira
laminada, né? Então existe bons carpinteiros lá, que tem esse know-how com a madeira serrada. Sim. E o meu primeiro contato foi esse, né? Então, assim, sou apaixonado pela madeira. Eu acho que ela traz uma sensação de conforto, ela traz um apelo estético bem bacana, né? E aí, com isso, eu fui começando a acompanhar a madeira laminada. Mas você já tinha tido contato com a madeira? Ou durante a sua faculdade você tinha tido concepção em madeira ou algo do tipo? Zero, foi na prática mesmo. Entendi. Foi ali, assim, principalmente nessa fase que eu fiquei na construtora, né, que é concreto armado. Sim, então, cara, você vê do concreto armado executando prédio de gafisa, aí você fala assim, agora eu vou trabalhar com madeira e carpinteiro tocando obra. É um pouquinho diferente, né? Sim, então eu falei, vamos lá, né? E sempre tentando encaixar isso com os clientes, né? Porque existe esse, nossa, mas a madeira, nossa, mas vai me dar manutenção. Sempre. Madeira, vai estragar. Então, assim, não, calma, vamos, peraí, não é bem assim, né? E fui aos poucos ali trabalhando e colocando ela nos projetos, né? Então, estrutura de madeira serrada até que... Mas seus primeiros projetos, então, quando você foi para Ubatuba e realmente fez o escritório de arquitetura, saiu em alvenaria? Alvenaria. Em alvenaria. Com madeira serrada. Serrada. Sim. E você já teve a oportunidade também de trabalhar com roliço lá? Nunca executei o roliço. Sempre com a serrada? Sempre com a serrada. E quais são as espécies que normalmente você utiliza lá em Ubatuba? Maracatiara, né? O muaracatiara que eles falam, aí, né? E a agarapeira. E a agarapeira. Qual o comprimento máximo que você consegue de peça? Putz, Calil, 5 metros. Que já te limita bastante no projeto. Sim, assim, já vem algumas peças, começa a passar, já corre o risco da peça vir empenada, dela dar uma secada na obra, depois que a gente colocou ela no lugar e ela trabalhar bem. Então, assim, eu acabava até modulando para menos, né? Para ter essa garantia de não correr esse risco, né, Calil? Correr esse risco. E assim, algumas peças também teriam que ser por encomenda, são as pranchas, né? Umas vigas mais largas. Isso que eu ia perguntar pra você, qual que é a dificuldade de você achar uma peça, mesmo até e comparado com o que você tinha em 2016, 2017, com o que você tem hoje? Assim, cada vez mais essas peças maiores são mais difíceis de encontrar. Sim. Assim, tem que encomendar, né? Tem que você chegar lá de bate-pronto assim. Tenho de 3,5. Deixa eu ver, tem uma no store, uma lá de 5 metros. Que com uma você não faz muita coisa. Exato. Então, assim, a gente fica ali. Aí você fala, vou modular a cada 4, vou modular a cada 3, 3,5. Então você fica meio restrito, né? E aí eu vejo a dificuldade de você começar um projeto sem contar com o fornecimento exato e constante do material que eventualmente você não vai achar, e se for para achar vai demorar um pouco e pode eventualmente surgir até mesmo um problema de cronograma de obra. Sim. Ou fornecimento. Sim. Né? Sim. Eu vejo muito isso, eu acho que a madeira tropical, e a gente tá falando de 2016, 2017, sabe, no estado de São Paulo, onde a gente tem um consumo, assim, bom da madeira e dentro dos fornecedores, né? Então eu acho que esse é um ponto bem legal. E dentro do que você falou, que você veio do concreto armado de execução, não teve aulas de arquitetura em madeira, né? E trouxe isso para os projetos dos seus clientes, quais são suas referências para isso? Calil, assim, as minhas referências hoje em dia são umas referências mais atuais, assim, vamos dizer. Então, alguns escritórios grandes que a gente tem hoje aí, que eu olho, Jacobs, Bernardes, e falo, meu Deus, né? Agora, de linha de arquitetura, seria meio um Frank Lloyd ali, mas também, né, é o concreto, né? Sim, sim. Mas a madeira em si foi assim, era uma paixão desde não aplicada na construção. É uma paixão, assim, de peças de madeira, de marcenaria, contato, de peças desse contato, né? E foi crescendo. Então eu falei, isso eu preciso expandir. Né? Então vai pra lá. E morando lá tem muitas casas, né? Até do roliço, né?
na madeira roliça. Sim. Tem bastante. Por isso que eu até perguntei pra você se já trabalhar com madeira roliça, você trabalhou com serrada ali, você vê muita casa com madeira roliça. Muita casa com madeira roliça, assim, mas eu nunca executei. Eu fui sempre na serrada, até por uma questão dos clientes, sabe? Não quero, por ter muita. Entendi. Entendeu? Eu não quero esse estilo, eu não quero seguir essa linha, né? Prefiro... Então, pra não assustar, né? A gente vai ali... pera aqui, vem por aqui, vamos lá, vamos aplicando, vai ficar legal, né? Deixa ela aparente, né? Tem cliente, não, esconde, põe só no telhado. Não, pô, a gente já vai ter uma peça estrutural. Por que não a madeira? Sim, exatamente. Não, vamos fazer um pilar de concreto, a gente reveste. Não vai dar certo, não vai ficar legal. Para mim, um bom arquiteto é aquele que utiliza os materiais de forma concisa, não somente pela estética, mas sim pela forma como ele trabalha. Toda vez que você reveste algo, que você coloca, por exemplo, um azulejo que imita madeira, para mim aquilo é uma coisa que assim, você desenhou de forma errada, tentou já pôr um produto a qual não funciona no lugar errado, sabe? Exato. Então, assim, eu acho que o domínio dos materiais para arquitetura é muito importante para que você possa compor um projeto que tenha uma forma e função interessante, assim como você falou. Sim, né? sim. Eu acho que isso é o primórdio da arquitetura e vejo em seus projetos muito isso, sabe? Eu acho legal a forma de você compor e a forma de você desenhar. E falando nisso, Felipe Bujato, fica à vontade. Como que você desenha? Como que você concepciona uma obra hoje em dia? Hoje em dia, eu tento sempre aplicar madeira. Legal. Principalmente a madeira laminada, né? Colada. E para eu conseguir aplicar ela hoje em dia, eu venho aos poucos ali criando uma estrutura mista, né? Porque assim, existe o preconceito. Existe, não, mas a casa de madeira, né? A primeira obra que eu fiz, a gente até conversou bastante, né? Era uma casa inteira de madeira. Sim. Né? Toda, térreo superior. E aí o cliente chegou uma hora, ele falou, putz, Felipe, cara, eu tô um pouco receoso, né? Uma casa inteira de madeira, eu já tive experiência fora do país de ficar hospedado numa casa de madeira. Então, que ano que foi isso? 2019. Perfeito. 2019. E para não perder, né, essa questão de usar a madeira, para não perder o cliente, falei, não, então dei um passo atrás. Falei, vamos criar uma estrutura mista. Então a gente criou um bloco, que numa conversa até com vocês falou que sempre é legal você ter um bloco rígido ali pra gente ancorar a estrutura. Falei, vamos criar um bloco onde a gente vai ter essa parte mais pesada e era uma parte íntima da casa, que teria térreo superior. A gente cria um bloco de alvenaria e concreto, com laje, e a parte social e as coberturas, a gente entra com a madeira, né? Então foi uma forma de eu mostrar para o cliente e conseguir plantar uma sementinha ali, né? E aí ele topou, ele aceitou, né? Então ele falou, não, então vamos assim, porque aí ele viu que, né, era uma coisa para ele ali que era novidade, né? Mas ele se sentiu mais seguro. Então foi uma forma que eu consegui de emplacar aí o uso da madeira, né? Sabe que, para mim, o pulo do gato daquela estrutura foi esse, né? Toda vez que você tem, e de novo, voltando naquilo que eu tinha falado antes, que é empregar os materiais onde você consegue, na verdade, um equilíbrio ou o sistema híbrido entre o concreto, o aço e a madeira, né? É importante porque você domina os materiais onde eles realmente devem ser utilizados. Nessa casa, por exemplo, todas as áreas molhadas e a caixa d'água, ela ficou ancorada diretamente num core principal de concreto, que é a concepção onde você desenha hoje os prédios de madeira e você consegue jogar toda a movimentação e torção de toda a estrutura em cima de um elemento rígido, sabe? Sim. Acho que em termos de concepção e desenho, e até gostaria que você falasse os outros pontos até mesmo da casa, né? É um ponto que não somente o cliente fica mais favorável para isso, mas também em termos de custo-benefício do projeto, ajuda muito.
sabe? Você consegue, na verdade, ter um entendimento da cultura a qual o Brasil tem de impregnar ou utilizar o concreto, onde realmente tem as áreas molhadas, que é uma dificuldade a mais para as pessoas entenderem quais são as camadas, quais são os cuidados que tem que fazer, por exemplo, uma parede de frame dentro de um banheiro. Exato. Né? Que você tem que ensinando o cara e às vezes, eventualmente, não se executa da forma correta, porque às vezes é a primeira vez que o cara está executando e você está colocando realmente tudo que tem de informação pesada e de úmida num core principal, onde também tá ajudando estruturalmente a casa. Exato. Eu acho que assim, foi fantástico aquilo lá. E você falando dessa forma que você falou, pra mim, aquela casa foi efetivada por causa disso. Entenda que era uma época, Burjato, que a gente não tinha muitas casas de 2 pavimentos realizadas pela Rewood. Você entende? Uhum. E foi uma forma da gente utilizar o sistema híbrido para que isso, na verdade, não somente convença com isso que eu fiquei sabendo agora, mas também que ajudasse em termos de custo-benefício da própria estrutura. Sim. Sabe? Sim. E quando foi seu primeiro contato com madeira laminada colada? Foi nessa casa que eu te conheci. Foi nessa casa mesmo, cara. Assim, eu vim acompanhando, né? Por matérias, pela internet, pelas redes sociais. Mas o primeiro contato mesmo que eu bati o olho e olhei e falei, olha aqui, tá sendo executada na rua que eu moro. Você morava naquela rua? Eu morava naquela rua. Que legal, cara. Eu passava todo dia na frente. Que fantástico, cara. Tanto é que eu peguei um pedaço lá que teve que dar um cortezinho. Eu falei, não, esse daqui eu pus embaixo do... Posso pegar? Não, pode. Pus embaixo do... Levou embora. Levei embora pra casa. Falei, esse daqui é meu. Olha só isso, que coisa linda, né? Sim. Então, o primeiro contato físico, assim, foi ali. Que legal, né? Cara. Foi que ali legal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, meu próximo projeto, eu vou usar esse daqui, né? E aí fui e o cliente topou. Né? Então, assim, é um cliente que era a casa de veraneio deles. Hoje eles moram lá. Puta, é verdade. Eles mudaram, no final do ano passado, eles mudaram pra lá, né? Uma família. Então, o marido, a mulher, 2 filhos, hoje eles moram na casa. E a casa, assim, eu peguei outros projetos por causa dessa casa. Puta, teve gente que foi visitar a casa. Sim. E foi visitar com uma corretora. E saiu de lá, falou, acabei de sair de uma casa que você projetou, eu tenho um terreno aqui, eu quero fazer um projeto com você. Que legal, cara, fantástico. Eu falei, então vamos. E aí, outro que tinha casa na rua, né? Então, são essas 2 obras que nós estamos executando com vocês, né? Então, o outro, ele passava ali na frente, falou, Felipe, que casa linda, eu tô com um terreno ali, vamos conversar. E viemos, e aí... tinha, mas a estrutura não dá pra fazer com madeira tropical, serrada. Aí fui equalizando pra ele, falando, putz, a gente não tem, aí a gente não vai conseguir ter um vão, a gente tem nessa casa, nesse projeto que a gente vai começar a execução da estrutura, a gente tem um vão 9,5 metros, com um caixilho embaixo, que liga a sala com a varanda. Falei, eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca. Jamais. E mesmo que você consiga fazer com o tamanho de peça, você não consegue garantir que o negócio não trave. Sim, nunca, né? Ele falou, não, mas a gente usa um perfil metálico. Eu falei, meu Deus, mas aí a gente tá, assim, eu concebi a casa pra ser, sim, a gente vai começar a fazer um Frankenstein aqui, né? Sim, porque eu não vou conseguir engastar um perfil metálico num pilar de madeira, né? Eu vou ter que criar um pilar de concreto, e aí, não. Aí a gente foi trabalhando e vai para orçamento, e volta, e discute, até que a gente conseguiu equalizar tudo, fiz conta para ele, fiz o orçamento, né? E a gente viu o custo-benefício, assim, e ele, não, ok, vamos lá. E, cara, mesmo tendo as casas executadas, quais são os argumentos que ainda as pessoas perguntam sobre a madeira e sua utilização? Primeiro, vai dar muita manutenção? Vai aguentar aqui no litoral? Não vai descolar? Não, tem problema... muito sol, eu vou ter que invernizar todo ano. Então, são essas questões, né? E como é que você se defende disso daí? Assim, eu me defendo assim,
tem manutenção. Se for uma manutenção preventiva, ela é simples. Se você deixar estragar... Perfeito. É como tudo, né, Calil? Como tudo, exatamente. Se você como fizer as revisões do seu carro periodicamente, lá o carro tem a vida útil lá embora. Então a madeira é a mesma coisa. Proteger ela da chuva, né? E ter essas manutenções preventivas, né? Então, assim, não deixa estragar. Sim. Não deixa o visual, né, aparecer que tá estragando. Sim. Põe no seu cronograma ali, que periodicamente você vai lá e faz um tratamento preventivo nela, né? Então fica fácil, uma lixinha ali, uma lixa só para ir um acabamento com o stem. Então essa é a questão. Outra questão, assim, que voltando um pouco, que eu coloco na mesa com o cliente, uma, sustentabilidade. Perfeito. Né? E outra questão dela vencer grandes vãos. Né? Então, assim, eu tenho 3, vamos dizer, pilares dela ali, né? A sustentabilidade, vencer grandes vãos, né? Proporcionar isso sem apoio. E, querendo ou não, vem, não menos importante, mas acaba vindo junto à estética, né? Sim, com certeza. Que fica lindo, né? Sim. Então, assim, quando terminam a montagem da estrutura, assim, quem passa na rua, como tem bastante turista, gente que aluga casa, às vezes eu tô lá na obra, o pessoal para na frente. Se eu tô na frente da obra, o pessoal vem falar comigo. Eu falo, meu Deus, que lindo! Então, né, e esse pessoal não sabe, né, que a gente pensou por uma questão de vencer um vão. Exatamente. Que a gente pensou naquela estrutura por ser uma madeira reflorestada. Eles olham só ali o visual, né? Eu vejo muito que a laminado colado, ou até mesmo a madeira em si, seja ela serrada ou até mesmo o produto engenhado de madeira, ela consegue atingir uma forma e função estética e estrutural de forma a realmente agradar as duas pontas, sabe? Isso que eu acho que é muito legal. E saber utilizar isso em projetos, que é o grande pulo do gato. É que nem as pessoas falam assim, nossa, que bonito, mas cara, eu não fiz isso aqui porque é bonito. Ele é bonito. Sim. Mas eu tô utilizando isso porque ele é um elemento estrutural e deve ser utilizado dessa forma. Sim. E você pode sim majorar ele de forma a compor junto aos seus projetos para que você possa atingir seu valor arquitetônico desejado, mas ele não deixa de ser um elemento estrutural que vai compor. E remete muito a Calatrava, remete muito a esses arquitetos, cara, que realmente desenham de forma e função que a estrutura se mantém em cima disso, sabe? Sim. Eu acho que isso é muito interessante pro produto engenhado de madeira, sabe? Sim. E tudo faz parte, né, ali da estrutura, né? A gente tem os encaixes, a gente tem os inserts metálicos, né, que às vezes ficam aparecendo ali e faz parte. Aí o cliente, mas vai ficar aparecendo? Vai. É parte da estrutura. Sim, entendeu? Sim, isso daí. Não tampa, vai ficar pior. Isso aqui é parte da estrutura. Exatamente. Pontinho ali, pois foi Esta é a linguagem. Essa é a linguagem, né? Então, assim, eu acho legal isso, né? Porque a gente tem que entender e aceitar que aquilo faz parte. Não adianta esconder. Sim. Né? Se esconder, você vai piorar. Exatamente. Então, aquilo faz parte da estrutura. É parte do método construtivo, né? Não, ainda consigo explicar, não, ok, né? Aí, quando a gente tem um pilar, que a gente tem a basezinha, né, de metálica pra não ficar no chão. Não, mas isso vai ficar parecendo, calma. No final vai dar tudo certo. Aqui a gente ainda tá na laje, vem o contrapiso, vai subir um pouco, ele vai ficar 5 centímetros saltado afastado do chão, não vai aparecer tudo isso, a gente pode dar um acabamento, né? Mas o cliente, eu acho que como para ele também é muita novidade, né? Sim. E quando começa a montagem assim, ainda não tá pronto, ele fica... Quando vai visitar a obra, mas é isso, mas calma, vai dar tudo certo. É legal isso, porque a pessoa tá no primeiro contato uma coisa que ela não viu, ela tem que imaginar como é que vai ficar pronto e, cara, eu sei como é que é, como é que é. E de 2016, cara, para hoje, como você enxerga a aceitação da madeira pro mercado, principalmente levando em consideração um dos 3 pilares que você falou, que é a sustentabilidade para os clientes? Então, você e os clientes. Assim, eu vejo que alguns clientes, né, têm essa preocupação,
outros não pensam tanto nisso, né? E a gente tem que levar isso para eles, né? Então, assim, a madeira laminada sempre tem esse, né? Eu sempre puxo isso para eles, né? E quando eles entendem, né? Porque às vezes o cliente tem a consciência, né? Do reflorestamento, mas não associa aquilo na sua obra, né? Então ele recicla o lixo dele, mas na hora de construir ele não associa, né? Assim, essa madeira ela é certificada, certeza. A gente vai ter o documento da madeira, né, para ser usada na sua obra. Então, quando tá na sua, né, você acho que é um desejo de ter sua casa, tudo que esse lado às vezes não enxerga tanto, né? Então, vale da gente mostrar para o cliente, falar, ó, a gente tem esse produto 100% reflorestado, com uma tecnologia aplicada nele, e a gente tem esse daqui, né, que pode ter o documento da madeira, pode ter tudo, mas às vezes a gente fica meio ali receoso, sim, é válido esse documento? Sim. Então, mas eu vejo assim, vem crescendo, alguns vão pelo valor. Sim. Alguns vão pelo valor. Mas quando eu consigo pegar, falar, ó, o seu valor é esse. E a gente tem a madeira laminada essa. Você acha que vale? Pro ganho que a gente vai ter, né? Ecologicamente, estruturalmente, aí eu consigo provar para ele que vale a pena usar e eles aceitam. Sabe um ponto que você falou mesmo de sustentabilidade? As pessoas acham que sustentabilidade é separar o lixo, sei lá, tem um ponto, mas sustentabilidade, principalmente em definição de sustentabilidade para mim, é a oportunidade que você está tendo hoje de deixar para as próximas gerações. Sim. Ser sustentável é utilizar materiais ou até mesmo verificar o impacto que aquele material que você especificou, até mesmo as escolhas, acho que são as escolhas que você toma todo dia, seja ele por comprar um produto a qual ele é sustentável, que causa menos impacto daquilo que ele está sendo produzido. Eu falo que sempre deixar de construir a gente não vai. Sim. Né? O que importa são as escolhas que você toma para as próximas gerações serem mais sustentáveis. Seja ele... E entendo também que um custo é muito importante. Hoje no Brasil se leva muito em consideração custo e deve se levar em consideração custo. Você não vai pagar muito mais caro por uma coisa que você não vê valor. Mas o valor se dá através das escolhas que você toma. Sim. Sabe? Seja para você, para sua vida, suas próximas gerações. Sim. Sabe? Seja por uma escolha até mesmo por um carro elétrico, seja por uma escolha até mesmo de um relógio que ele vem diretamente de uma fonte 100% limpa, ou seja pela escolha da roupa que você está utilizando ou pela estrutura a qual você está fazendo, e tem que fazer sentido. E eu acho legal dentro do que você sempre fala que você não faz só arquitetura, você faz acompanhamento. Sim. Né? Sim. E o controle de valores financeiros, principalmente para o cliente, principalmente Brasil, é muito importante. Exato. Então, Felipe, dá umas dicas pra gente. Como é que a gente pode desenhar com madeira? Do melhor custo-benefício e aonde prestar atenção para que isso seja um valor agregado que vale a pena que o cliente enxergue isso para se transformar com madeira. O que eu tenho feito bastante, assim, é que a gente já falou, né? Eu conseguir fazer o projeto com esse grande bloco estrutural, onde eu consigo ancorar minha estrutura. Né? Um grande core. Então, ali eu já consigo ter esse ganho financeiramente para ele, né? É uma segurança e também financeiramente, né? A gente entra com uma parte de laje, de parte molhada, onde a gente não vai ter a madeira ali. Sim. Né? Outra coisa, a gente procurar as modulações, né, Calil? A gente, num dos nossos projetos, a gente ficou ajustando a altura de viga, né? Faz a viga, e o cliente, pô, mas a viga sempre falou que vencia esse vão. Eu falei, mas vence grandes vãos. Tudo depende, né? Até que a gente chegou numa viga treliçada. Sim. Perfeito. Né? Ele falou, quando a gente chegou, porque assim, tinha a questão do custo. Sim. E aí ele falou, não, mas tá a estrutura, não dá pra melhorar o valor, e vai em reunião, e vai daqui, vai de lá. Aí chegamos numa solução de uma viga treliçada. Aí ele falou, pô, mas você falou que
Venci a grandes vãos. Falei, vence? Você quer voltar? Tem um custo a se pagar, né? Então, assim, a gente tem soluções a serem tomadas estruturalmente para a gente conseguir encaixar no orçamento do cliente, né? Porque eu entendo que ele tem um orçamento também, né? Ele tem ali uma programação. Né? Não é somente programação, você não pode gastar muito mais no lugar onde você não vai ter esse retorno. Exato. Pra mim, Felipe, é tudo uma questão de conta. Cara, você vai construir, você vai utilizar a casa e no futuro você vai ganhar em dinheiro de cima daquilo que você tá investindo. E o ROI vai ser de em torno de 27% a 32%. Cara, nunca deixar de construir não vai ser uma oportunidade. Mas para isso você precisa de um bom arquiteto. Sim. E um bom acompanhamento para que isso não saia fora de controle. Sim, sim. Não. Então, essa foi uma questão, né? Tipo, da gente, em projeto, a gente gastou até um tempo a mais ali em projeto, em discussão de pré-projeto, né? Ali orçamento com o projeto inicial e chegamos nessa viga treliçada. Que no final ele aceitou. Eu achei lindo a ideia, né? Sim, a proposta ali já de cara. Falei, nossa, mais uma peça que vai ficar linda. Sim. O cliente, a princípio, ele ficou assim, mas essa treliça, mas precisa, mas por quê? Mas não dá para fazer só, né, as peças verticais? Não, essa aqui tudo tem uma função estrutural, não é nada estético aqui, a treliça parte disso. Então a gente fez reunião, chamei o cliente para reunião, né, para ele entender, né, da própria Riud falando da importância disso, e no final ele aceitou, né, e no final ele realmente vai ficar bonito, né? Então a gente foi uma forma de encaixar no orçamento dele. Sim. Né? E a gente tem que quebrar a cabeça pra isso, né? Mas esse que é o... Desculpa pelo palavra, mas esse que é o tesão, cara. Sim. Na boa, esse que é o legal. Você entende? Que se fosse tudo igual, se fosse... Cara, mete a viga do tamanho da altura, fabrica do jeito que dá e manda ver. Sim. Mas, cara, o equilíbrio é o legal. E acho que essa conexão entre arquitetura e engenharia e essa possibilidade de visão, né, que você nos dá a liberdade de propor, e o arquiteto também, agora com a experiência que você teve, propor em outras obras, sabe? Ter esse equilíbrio, que são essas experiências que você vai cada vez mais melhorando isso, sabe? E quando eu falo melhorando, não é uma questão de melhoria de projeto em si, mas sim uma questão de entender o teu cliente e entender até onde você pode ir, quais são as possibilidades que você pode ter dentro daquele problema ou daquela solução que você procura. Sim. Sabe? Sim. E fala pra mim, dentro de custo de obra, cara, e eu vou bater bastante em cima disso, cara. Eu quero saber, além da estrutura em cima da sua concepção e de execução, aonde são os pontos de Aquiles que você tem que tomar cuidado para que aquilo não estoure, e dentro dos valores? E desculpa perguntar isso, mas qual que é o valor hoje que a gente está construindo? Em média. Numa estrutura de madeira laminada colada. Numa estrutura de madeira, numa obra pronta? Obra pronta. Final do metro quadrado? Me fale em final do metro quadrado. Final do metro localização quadrado. E metragem quadrada de casa. Metragem quadrada em torno de 260, né? Que lá onde eu tenho executado bastante obra, a gente tem uma limitação do terreno, né? E tem uma taxa de ocupação, essas coisas. Então, em um terreno, a gente consegue chegar numa casa ali de 265, máximo, né? Tá. Então, seria em torno disso. Umas menores, 220, 260, e a gente chega em torno de 7.000, 7.500 reais um metro quadrado. Vou falar pra você, cara. Quanto tempo? 1 ano e meio. 2, assim, entrega final, assim, 2 anos. Né? 2 anos. Tipo, ele, assim, deixar acabadinha pra ele, finalizar a pintura, né? Eu sempre procuro, às vezes o cliente, eu dou esse prazo de 1 ano e meio, assim, e às vezes, né, numa conversa inicial, quando a gente fecha com a equipe da obra, né, até essa empresa que vai executar a obra também tem um contrato com o cliente e eles põem lá 1 ano e meio, mas depois eu deixo isso bem claro para o cliente que depois entram outras profissionais, né? O profissional da pintura, ele entra num meio de obra ali e ele continua depois, né? Então a gente tem instalação de máquinas, e o cliente só acaba enxergando aquele 1 ano e meio do primeiro contrato que ele fechou. Então eu falo, não, mas não tá 1 ano e meio, calma. 1 ano e meio é isso daqui, a gente tem mais tempo, né? Então, em torno de
1 ano e 8 meses, 2 anos de obra. E quais são os materiais, não somente em termos de concepção, que deve ser escolhido a ponta quando você faz uma concepção para atingir esse valor do metro quadrado de construção? Quais os pontos importantes que o arquiteto deve tomar conta? Qual a curva ABC? Qual deve tomar conta para que isso não estoure? Sim, a parte de ferragem, né, de fundação, né, assim, então eu pego bastante e procuro gastar um tempinho também com os projetistas, né, pra gente chegar numa solução ali, porque eu reviso bastante o projeto, né, eu dou uma olhada ali na fundação e falo, pô, mas precisa mesmo, mão né? pesada, mão pesada. A pessoa do concreto é meio assim, isso aqui dá, mas vou formar um pouquinho. E assim, com a experiência no lugar, eu tenho propriedade para rebater. Sim. Né? Então, assim, a gente teve projeto que queriam fazer estaca. Eu falei, para. Não. Você vai bater uma estaca aqui, ela vai lá para baixo, 500 metros da praia. Sim. O solo de arenoso, aqui é sapata. Sim. Não, mas sapata, Felipe, é sapata. Vem aqui, vamos ver, vamos conversar. Né? Então, assim, eu já consigo enxugar aí no projeto, né? Entendi. Então, uma fundação pesada, né? Uma ferragem pesada, né? Calma aí, vamos revisar isso. Tamanho das sapatas, né? Já peguei alguns projetos que eu consegui reduzir bem. Entendi. Quase a metade. Puta, que legal, cara. Quase a metade. Legal, então, legal. Buscando bem antes isso daí, né? Nessa parte da fundação da casa, né? E elétrica, né? A gente ter uma boa execução, né, da elétrica também, a gente, para não ter retrabalho, né? Ter um projeto ali pensado, ficar cortando parede depois, né? Tentar, para mim, tudo faz parte da sustentabilidade, né? Uhum. Você reboca, depois você corta a parede. Não, e depois tem que rebocar de novo. Eu nunca entendi isso, cara. Eu nunca entendi isso, juro por Deus. Pô, gente. Eu achei duro, um reboco duro pra caramba. O cara eu também não entendo isso, cara. Eu também não entendo isso, ali, cara. Vamos pensar uma... Nossa, cara, até hoje eu não entendo, cara. Hoje eu entendo mais que quando eu fui pro Uruguai, lá eles têm pouca mão de obra. Então, lá, normalmente, 60% ou de 100% do valor de um produto, 60% é valor de mão de obra e 40% do produto, enquanto aqui no Brasil é inversamente, 60% do produto e 40% de mão de obra. Então, quando se faz um corte de parede, só é válido a partir do momento que a mão de obra é mais barata do que o próprio produto industrializado. E cada vez mais, com a falta de mão de obra e com a industrialização ascendente, a gente entende que isso vai mudar. Então as pessoas vão ter que pensar um pouco diferente de como executar a obra para que possa atingir nos valores que nem você falou, sabe? Sim. Então acho que é importante a industrialização. E outro ponto que eu achei que você ia falar era os caixilhos, né? Sim. Caixilhos, acho que sempre todo mundo pergunta, cara, quanto? Porque eu sempre pergunto, eu tenho um sócio que trabalha com caixilhos, né? Eu sempre falo assim, a gente fala, mas cara, às vezes o valor do caixilho é quase o preço da estrutura em si, sabe? Então uma coisa que... E assim, o caixilho tem também esse apego, né? Alumínio, PVC, madeira, né? E a gente sabe que eu gosto da madeira, né? Então eu tenho um fornecedor de caixilho sob medida lá, bom, muito bom, assim, um marceneiro muito bom. E eu tenho procurado trabalhar com ele, porque a madeira tem algumas coisas assim que o alumínio, o PVC leva uma vantagem na vedação, né? Então eu tenho procurado trabalhar com ele, porque a gente não olha para ele e vamos tentar aplicar aqui, né, pra gente criar um caixilho com uma vedação melhor, né, não ter aquelas entradas de ar, porque são as portas de correr, a madeira ela tem a questão de dilatar um pouco com a umidade, então sempre fica aquela folguinha, né, então eu procuro sempre tentar tirar o melhor de cada material e ver se dá pra aplicar ali na madeira também, né, pra gente tentar usar ela. Mas hoje, uma das nossas obras, a gente está fechando o caixilho em PVC. Sim. Né? E é um custo alto, né? É uma linha diferente, então tem um custo alto, assim, é o que você falou, você vai ver quase o custo da estrutura. É sempre caixilho e estrutura, o resto ainda depois vai conforme a vontade do arquiteto em termos de acabamento. Sim, né? Ainda mais os caixilhos, né, com grandes vãos,
né? Um vão alto, né? Então o vidro acaba... principalmente o vidro. Acaba embutido ali, né? No custo do caixilho, né? Então a gente tem essa questão de, putz, temos que fechar porque eu já tenho que segurar o valor do vidro. O caixilho é uma parte ali também que tem um custo... mais elevado. Sim. Mais elevado. Sim. Cara, tem uma pergunta que eu quero fazer pra você, bicho, que eu sempre fiquei perguntando, mas eu falei assim, eu vou deixar isso daqui pro podcast. As casas que a gente fez sempre começam com R. Sim. R0, R22, acho que a gente tá com duas, né? R0 e R22. Isso. Se seu nome é Felipe Bujato, FB, por que começa com R, cara? Essas casas, elas estão sendo feitas num loteamento lá em Ubatuba, que é na praia de Tamambuca. Esse loteamento, as ruas têm números, são por números. Então entendi. é rua 0, né? Então esse loteamento ele foi planejado, né? Ele tem uma avenida principal e parte a rua 0 do eixo dessa avenida principal, sentido a praia e sentido a montanha. Para um lado, as ruas são pares, para o outro, elas são ímpares. Entendi. Então, R0 é rua 0. Entendi. R22 é a rua 22, né? Então, foi uma forma ali que eu, especificamente nesse lugar de dar o nome às casas. E lá ainda tem bastante condomínio? Como é que tá a ascensão? Lá deu bastante obra mesmo. Os lotes principais, assim, já estão bem ocupados, né? Eu tenho algumas procuras de reforma, né? Só que a minha primeira execução de madeira laminada, aquela primeira, era uma casa. E a gente demoliu a casa, né? A ideia com o cliente foi uma reforma. E aí no projeto vai reforma daqui, reforma dali, sobrou uma parede. Eu quero manter essa parede, a parede lateral da casa. Que era de tijolo, a casa era década de 70. Vamos manter. Tá bom, no projeto, né? Aí quando eu cheguei na obra, eu olhei assim, na obra não, na casa, né? Que eu fui fazer uma visita, 2, 3. E aí eu olhei e falei assim, não vai dar certo isso. Porque tinha uns vãos de janela que a gente ia ter que fechar com tijolinho. Ia ficar aparecendo. A gente ia abrir outros vãos. Cheguei pra ele e falei, ô Luiz, ele falou, a gente deixou o original da casa um elemento vazado, que eram uns cobogós assim, que separava uma ducha e foi isso. Colocamos a casa pra baixo, tiramos a fundação e saímos do zero, né? Que eu vejo que eu tenho um controle melhor do custo da obra, né? Quando eu saio do zero ali. Quando eu venho nessas reformas, assim, sempre é mais difícil de prever, né? Então ali a gente tem o custo da demolição e eu tenho o custo da execução do zero. Eu tenho o controle ali numa reforma, vai quebrando. Acha uma coisa, acha outra, vai pôr a madeira, faz a estrutura, vamos trocar só o telhado, né? Então, não tem muitos lotes lá, não. Vou falar pra você que até ia perguntar pra você que dentro de um condomínio fechado, onde a gente espera que a madeira, principalmente no lote em Ubatuba, onde você tem o mar, que você realmente remete mais a madeira, entendo eu, por ser um dos únicos produtos que não enferruja comparado ao aço e ao concreto, né? É um material a qual as pessoas teriam mais aceitação, né? Pergunta, dentro do condomínio desse, cara, qual é a porcentagem de casas em madeira e qual é a porcentagem de casas em alvenaria que acontece dentro daquilo? O Calil, tem bastante casa de madeira. Que legal, cara. Bastante. Que legal, cara. De uma época até um tempo atrás. Tanto a roliça quanto a serrada. Hoje em dia, assim, de uns 3 anos pra cá, assim, que eu tenho visto surgir algumas casas de concreto. Verdade, cara. Sim, que aí eu ainda olho e falo, não, né, tipo, putz, eu já dei orçamento, né, pra cliente que acabou não fechando comigo, e depois eu vi a execução e falei, putz, se ele quisesse fazer isso comigo, não ia rolar. Não ia rolar, cara. Não ia dar certo. Entendi. Às vezes é perfil do cliente, né? O que ele procura ali dentro da concepção, não tem como atuar 100%, né? Sim, eu acho que então lá tem bastante. Tem bastante o uso da madeira, né? E essas que estão surgindo, assim,
é o perfil do cliente que você falou, né? Às vezes tem um cliente, pô, não quero manutenção, não quero, mas assim, tudo tem manutenção, né? Eu acho que é mais uma falta de informação, um preconceito a qual é já existente desde o início da concepção do projeto, às vezes, sabe? Eu acho que às vezes mesmo ele vendo que as outras casas são de madeira, ele espera aí 5, 6 anos para que as pessoas realmente entendam que aquilo e entendam que isso é normal, né? A pessoa simplesmente vem com aquilo, ou você quebra dentro daquilo, ou você realmente entende que é um material e não é aquilo que ele tinha 20 anos atrás. É uma coisa completamente diferente, nova, que é desenhada para durar para sempre. Sim. Né? Eu acho que é importante entender. E em termos de preço, Felipe, quando se compara numa estrutura de madeira no mesmo condomínio com uma estrutura de alvenaria, não é pelo preço que ele vai, Não é pelo preço. Não é pelo preço. Não. Assim, é assim, o cliente, ele vai pelo apelo estético. Ele vai. Né, assim, não, tá muito cinza, né? Não, assim, ele não vai pelo preço, né? Mas aí, dentro da estrutura de madeira, aí sim ele quer, né, encaixar no orçamento dele. Sim. Mas ele não vai, assim, pelo preço, assim, pelo menos os clientes que têm me procurado, né? Não, mas para construir uma casa de alvenaria, no mesmo condomínio, uma casa de madeira, como você mesmo já executou, em termos de valor por metro quadrado de construção, é equivalente? Não é equivalente? É equivalente. Isso é muito legal, cara. Equivalente. Então, na verdade, é um... Ô, Calil, assim, nos meus projetos, eu procuro ali na parte social, você ter grandes vãos, você integrar os ambientes, sim, né? Então, assim, você ter aquela integração da sala com a varanda, aí tá todo mundo junto ali. Então, eu vou ter que fazer um pilar de concreto para sustentar uma viga de concreto. Exato. Né? E aí quanto vai ter que ter essa viga? Quanto eu não vou entrar de ferragem dentro dela? Sim. E aí, imagina quando você faz uma obra de madeira e uma obra de concreto uma do lado da outra, o tempo de execução é completamente diferente, sim, né? Nem fala. Tipo, o cliente... Eu tenho um cliente que ele mora próximo, né? Então ele acompanha bastante a obra. E quando a sua equipe chegou lá para fazer a montagem, né? Aí chegou aquela carreta, o muque já tava lá esperando. E aí vai o primeiro dia ali só descarregando, né? Aí tá bom, aí faz a usinagem ali, começa a montagem, menos de 10 dias. É fantástico, né? Você olha... Aí você vê uma foto, né, que você registra 10 dias atrás, e você vê uma foto agora, você fala, né, tipo, nasceu, né, você fala assim, nasceu, aquilo ali nasceu, todo mundo no entorno que frequenta, que passa, que olha, que fala, passei aqui semana passada. Então tem essa vantagem, né, da gente ganhar nesse tempo, né. Sim, vou falar pra você. Tá pronto, ali não tem escoramento. Exatamente. Você tem o aluguel do escoramento, né. Sim, fora o desperdício, né? Você praticamente não tem caçamba pra ficar jogando. Cara, sim, é outro mundo. Vou falar pra você que eu tô fazendo uma obra pra mim, e daí que, pô, não é pra mim, cara. Eu tô fazendo no interior, tô fazendo em Rio Claro, né? E aí, quando é pra mim, claro que eu vou querer testar tudo mais um pouco, né? É uma obra de 145 de estrutura, mais 190 metros quadrados de projeção. Eu comecei ela dia 20 de novembro de 2024 e eu terminei ela dia 20 de dezembro de 2024 com as paredes, estruturas, pilares e a manta TPO fechada em cima. 30 dias de execução com as paredes sinalizadas, com 3 dias eu coloquei forro, com mais 10 eu fiz acabamento. Cara, deixei tudo à vista, como deve ser, sem qualquer tipo de corte ou furo, sabe? Certo. Tentando utilizar o máximo do potencial visual da estrutura e tentando respeitar o máximo dos materiais, sabe? Sim. E daí quando eu falo que é teste, cara, porque as paredes são todas CLT de 5 centímetros, cada parede é de um jeito diferente que eu coloquei, sabe? Mas esse que você falou, que o cara passa na frente e fala assim, nossa, aqui tem uma obra, cara, é exatamente isso, ela nasce dali do nada, que as pessoas falam, porra, tá pronto? Tá pronto, é muito legal, Semana passada não tinha nada aqui, tá pronto. Exatamente, cara, isso é muito legal das pessoas verem. E isso às vezes o cliente não enxerga, né? Ele não enxerga isso, assim, e pra gente ali no dia a dia, na execução, faz uma diferença, né? Porque me libera já cobrir a casa, me libera trabalhar embaixo de uma área coberta,
né? Um lugar que chove bastante, né? Então a gente ter essa agilidade de subir a estrutura e conseguir cobrir logo, eu libero um monte de serviço ali embaixo que pode estar chovendo. Eu consigo trabalhar. Exatamente. Exato. Pra mim, o jato, não é que ele não enxerga. Pra mim, ele não acredita. Porque ele nunca viu a diferença. Sim. E eu vejo isso até mesmo, por exemplo, com a minha mulher. Minha mulher falou assim, cara, você não vai conseguir fazer 30 dias cravados. Você entende? Se tiver um cronograma de obra, se tiver uma experiência já que você já teve com madeira, que você tiver aquilo bem alinhado dentro daquilo que você está fazendo, mesmo que tenha suas interferências referente a um ao outro, acontece. Sabe? Porque a madeira, além de ser engenheirada, que ela vem exatamente na medida, cara, ela ainda pode receber algumas alterações que são muito mais fáceis do que realmente quebrar uma parede. Sim. Então ela consegue se ajustar dentro daquilo. Isso dela vir na medida eu tava fazendo o orçamento das telhas, né? E a gente cobriu... Uma cobertura foi na manta TPO, né? E 2 foram telha metálica. E eu tava fazendo o orçamento da telha e eu peguei no projeto e tava medindo o tamanho da viga, né? Uhum. Lá em cima pra pedir a telha. E até conversei com eu esqueci o nome do pessoal que tava fazendo a montagem lá. Falei, posso confiar? Ele falou, pode confiar. Fui lá, pus a telha. Encaixou. Tá, fechou aqui. O pessoal da obra não acreditou. Que bom, cara, não que acreditou. Bom, fico feliz, ufa. O pessoal não acreditou, falou, Felipe, a gente não precisa cortar nada, cara. Nada, porque às vezes tem que cortar a ponta da telha, né? Tudo, e retrabalho, tempo, tudo. Em uma das coberturas a gente cobriu em 3 horas. Fantástico, né, cara? Então, pôs lá em cima e cobriu em 3 horas. Mede 2 vezes e corta uma só. Sim. Exatamente. Felipe, nosso tempo acabou, cara, mas eu tenho mais uma pergunta pra você. Felipe Burjato, o que é arquitetura pra você? A arquitetura, Calil, pra mim vamos dizer assim, é uma arte, né? É uma arte de você conseguir pegar aquele sonho do cliente, né? De ter sua casa ou ter sua casa na praia e conseguir mostrar para ele, né? Conseguir captar essas ideias dele e filtrar e falar assim vai ficar bom. Assim, né? É o que você tá imaginando, porque às vezes ele tá imaginando uma coisa que na realidade não é daquele jeito, né? Então, assim, para mim a arquitetura é eu conseguir captar isso, implantar pensando no entorno, né? São esses pontos, né? Cliente, entorno, tipo de estrutura com estética, né? A pessoa passar, que a gente fala, a pessoa ir conhecer a casa e falar... Quem é o arquiteto? Perfeito. Quero uma casa assim. Perfeito. Me passa o telefone dele. Então, é conseguir traduzir, né? Captar do cliente e traduzir numa forma física ali, né? Executar no físico. Fantástico, cara. Felipe, queria agradecer muito pelo seu tempo, cara. Eu que agradeço. A oportunidade de estar aqui, né? E que a gente tem ainda, né? Bons projetos pela frente. Tenho certeza disso, cara. Tenho certeza disso. Mas, cara, agradeço muito obrigado mesmo pela experiência, tanto a oportunidade de estar aqui, quanto a atenção, né, nessas nossas reuniões de projeto, né, de toda a equipe, né, que vai ali e estão sempre dispostos a entender o lado do cliente, né, chamar para reunião, poder participar, poder gastar um tempo ali no projeto e... Esse é o nosso trabalho, cara. É o que a gente tem que curtir o que faz, cara. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado mesmo, Felipe. Obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado da conversa. Se inscreva no canal, dá um joinha, faz um comentário. Valeu, gente. Até a próxima.